Mas, irmãos, eu quero hoje trazer uma mensagem que eu vou dividi-la em duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, Dia das Mães. Amém? Anota o tema da mensagem aí. Mudanças em nossa vida e planos de Deus. Diga, mudanças em nossa vida e planos de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19. Está desligada a máquina do fundo aí, é? Tá todas desligadas? Diga aquela lá, ver se dá certo. Vamos ver se vai desarmar o disjuntor, né? Se não, só para fazer um teste. Eu tô com calor. Vocês estão com calor? Ah, então não é só eu não, tá certo. É isso aí, vamos lá, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Os obreiros têm que ficar mais ligados com isso. Sentir a temperatura do ambiente. Quando tiver muito frio, desligar uma máquina. Quando tiver quente, ligar a terceira máquina. Está sempre observando isso. Porque o ambiente bem climatizado facilita a gente ter uma concentração maior na palavra. Amém? Daqui a pouco tem novidade, vou contar para vocês coisa boa. Glória a Deus. Muita bênção está chegando aí, gente. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, um texto poderosíssimo que diz assim: arrependei-vos, pois, e o que mais? Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, mudanças, preste bem atenção, mudanças, elas são necessárias em nossa vida, principalmente na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus. Mudanças fazem parte da vida do ser humano, e não só na vida física, mas também na vida espiritual. Irmãos, nós servimos um Deus que transforma as vidas. Quem crê nisso? A grande maioria de nós que estamos aqui hoje, nós somos frutos da obra do Espírito Santo, que nos tirou de uma vida de pecado, que nos tirou do mundo, que nos fez sair de onde nós estávamos perdidos, sem a luz de Deus, e hoje estarmos aqui na presença do Senhor, na casa de Deus. Mas, irmãos, mudança, ela não acontece uma única vez. Ela não acontece só quando você aceita Jesus. Ela não acontece só quando você desce as águas do batismo. Mudança, ela tem que acontecer cada dia. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a libertação de cada um de nós, ela tem que ser diária. Todos os dias nós temos que derrubar os nossos gigantes. Todos os dias nós temos que matar os nossos leões. Todos os dias nós temos que buscar mais a presença de Deus. Porque senão, irmão, não faz sentido nenhum a gente dizer que é de Deus, a gente dizer que somos, né, cristão. Porque a mudança faz parte da vida cristã. A mudança, ela é necessária. Ela tem que acontecer. E quando eu falo de mudança, irmão, eu estou falando no sentido positivo. Amém? Quem está entendendo? No sentido da gente melhorar, no sentido da gente avançar, no sentido da gente crescer, no sentido da gente amadurecer. Irmãos, hoje pela madrugada, Deus me acordou, estava tendo um sono maravilhoso, né? E aí Deus me incomodou ali, já era mais ou menos umas 5 horas da manhã, ali 4h30, 5 horas por ali. Eu não olhei no relógio, mas eu fui acordado por Deus hoje. E Deus já me acordou dando a mensagem: olha, você vai pregar isso hoje. Você vai pregar isso domingo que vem. Você vai pregar isso no outro domingo. E no quarto domingo já tem mensagem. Já deu todas as mensagens. Já está tudo anotado aqui, esboçado aqui no meu celular. Irmãos, e Deus falou isso ao meu coração hoje, que é tempo de mudança. Irmãos, e a maior mudança que tem que acontecer na nossa vida chama-se conversão. Diga, a maior mudança que precisa acontecer chama-se
conversão. Irmãos, o que é conversão? É mudança de rota, é mudança de hábito, é mudança de atitude, é mudança de mente. Glória a Deus. Quando nós encontramos a Jesus, verdadeiramente, essa mudança, ou seja, essa conversão, ela tem que acontecer. Glória a Deus, pessoal. Ela tem de acontecer. Agora, irmãos, você sabe o que mais entristece dentro de tudo isso que eu estou falando? É que essa mudança, chamada conversão, nos dias de hoje, elas não estão acontecendo como deveriam estar. Eu já até falei isso aqui numa outra mensagem, outra pregação, que outro dia eu estava no YouTube, estava ouvindo pregação. Inclusive um cantor muito famoso, gosto, que ele é pastor, ele prega. Ele estava falando sobre conversão. E ele disse bem assim que hoje, a realidade do evangelho no Brasil hoje, ela é diferente, irmãos, de anos atrás. Ele dizia que as pessoas hoje, elas não estão se convertendo mais. Elas são adeptas ao evangelho, elas são adeptas às igrejas, gostam das igrejas, gostam das pregações, gostam dos louvores, gostam dos pregadores, mas elas não se convertem mais. Porque, irmão, a principal característica da conversão chama-se abandono do pecado. E tem muitas pessoas, entenda bem, isso aqui não é um julgamento, mas é uma reflexão. Tem muitas pessoas hoje que às vezes elas estão na igreja, mas elas não se convertem. Como assim se convertem? Elas não abandonam a prática do pecado. Irmão, qual é o tema mesmo da mensagem? Mudanças em nossas vidas e o quê? E planos de Deus. O que são os planos de Deus? Quem lembra da mensagem do domingo passado? Quem lembra? Eu falei sobre os sonhos, foi isso? Falei de José, o quanto Deus abençoou ele, o propósito divino que ele viveu. Mas, irmãos, para que a gente possa viver os planos de Deus, ou seja, os sonhos, os propósitos que ele tem para nós, é necessário uma mudança chamada conversão. Você vê que o apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui, ó, arrependei-vos, pois, e o quê? Leia aí de novo, ó. E convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do... Irmãos, eu sei que teologicamente esse tempo de refrigério, ele é entendido como alívio, amém? Mas Deus falou ao meu coração uma revelação diferente. Como assim, pastor? Eu entendo também que além de ser alívio esse tempo do refrigério, eu entendo também que é um tempo onde Deus está trabalhando em nós. Quem está entendendo? Eu entendo também que é um tempo onde Deus está moldando as nossas vidas, aonde a gente está experimentando o que Ele tem para nós. Quem lembra da mensagem do domingo passado, deve lembrar que eu falei para os irmãos, meu irmão, que para a gente viver os sonhos, os planos de Deus, que são maiores que os nossos, a gente precisa estar no centro da vontade do Senhor. A gente precisa ser fiel, andar. José passou por tudo que passou, mas não saiu da presença de Deus. José passou por todas as injustiças, as perseguições, que veio até de dentro da sua própria casa, mas ele não deixou de andar na santidade, de servir ao Senhor. Ou seja, o que eu entendo, irmãos, é que para nós vivermos os planos de Deus na nossa vida, os sonhos, os propósitos que Deus tem para nós, que é maravilhoso, isso aqui eu já falei tudo domingo passado, é grande, é grandioso, é tremendo o que Deus vai fazer na nossa vida, amém, gente? Mas para a gente viver isso, nós precisamos passar por esse processo de mudança chamado conversão. Não dá, pessoal, não dá para estar dentro da igreja e não abandonar o pecado. Não vou longe não, só um exemplo aqui. Irmãos, mais ou menos 20, 30 anos atrás, as pessoas elas abandonavam mesmo as coisas. Era pública a posição da pessoa. Eu até falei o dia todo hoje um exemplo de um dos nossos irmãos que já está até na glória já,
O irmão Lázaro, quem lembra do irmão Lázaro quando ele era da época do mundo? Que ele fazia sucesso lá com o ritmo dele lá, né? Lembra do irmão Lázaro? Ele mesmo contou o testemunho dele foi um dos mais ouvidos do Brasil, né? Contou o testemunho dele que ele usava droga, sim ou não? Ele se drogava, várias vezes ficou em depressão, várias vezes pensou em tirar a própria vida. Ele foi para o fundo do poço. Mas quando o irmão Lázaro, que está na glória com Jesus, eu creio, meu irmão, se converteu, ele deixou tudo. Deixou fama, abandonou os vícios, abandonou a vida errada, a promiscuidade. Irmão, não existe vida com Deus sem abandono do pecado. Conversão é abandono de conduta errada, é abandono de iniquidade. Conversão verdadeira, ela parte de um arrependimento genuíno, onde a pessoa se enxerga na pessoa de Cristo como pecadora, onde a pessoa se enxerga no sacrifício do Calvário, que aquela morte, aquela dor, aquele cravo, aquela coroa, aquela cruz foi por causa do pecado dela. E o que eu quero dizer para você, quando eu digo que eu ouvi essa pregação desse pastor, é que eu concordo plenamente, irmão. Concordo plenamente. Até esse tipo de pregação que eu estou pregando aqui, nos dias de hoje, é perigoso você pregar. Porque as pessoas, elas estão com comichão nos ouvidos, elas estão cada vez mais irredutivas. Quem está entendendo, pessoal? Está dando para você entender? Não querem mais se converter. Elas acham que dá para servir a Deus e a Mamon, que dá para agradar dois senhores, que dá para servir a Deus e ao mesmo tempo servir os seus próprios desejos, os desejos da sua carne, os vícios. Ah, pastor, mas aí o senhor está criando julgamento. De forma nenhuma, irmão. Muito pelo contrário, quem deve julgar a si mesmo somos nós, porque senão nós vamos estar enganando a nós mesmos. Não dá para viver os planos de Deus sem uma mudança chamada conversão. Não dá, gente. Não dá. E hoje as pessoas querem servir a Deus à la carte. Hoje as pessoas querem servir a Deus à sua maneira. E não dá. Existe muita coisa na vida que é relativo, gente. Ou seja, que ela se submete à opinião pública. Mas a palavra de Deus, ela não se submete. A palavra de Deus, ela não é relativa, ela é afirmativa, ela é imperativa. Não muda. Só para você entender isso, quem aqui já comeu em restaurante self-service? Já comeu? É bom ou não é? Por que é bom? Porque você escolhe o que quer, não é assim? Você está pagando, pega aquele pratão lá, maravilhoso, que já vem pesado de fábrica. Presta atenção, pega aquele pratão, aí você vai passando na fila do richô ali, né? Aí você vê lá aquela carne ao molho, beleza. Lá está o pastor falando de comida de novo, né? Parece até que o pastor não comeu. O irmão trouxe uns milho verde, o irmão, fiquei com a boca babando. Falei, Marreiro, cozinha aí, por favor. Cozinhou, botou ele na mesa, eu comi o milho todo, irmão. Misericórdia, diga misericórdia, Jesus. Ponta a mão pro pastor, diga assim, tem dó, Jesus. Eita, irmão. Tô amenizando, porque a mensagem é forte. Agora presta atenção. Aí você pega aquele prato, vai passar na fila do richô. Aí tá lá aquela carne ao molho, você, opa, isso aqui eu gosto. Aí você vê aquela batata ali, né? Frita, assim, crocante, chega, estrala nos dentes. Opa, beleza, né? Aquele baiãozinho com queijo, não é bom? Quem gosta? Se eu falar muito, os irmãos vão começar a ficar com fome aqui, Jesus. Presta atenção. Aí quando chega naquela salada, irmão, com brócolis, com espinafre, com beterraba. Vixe, eu não, sou lagarto para comer folha. A pessoa tem direito a fazer isso? Tem ou não tem? Tem, ela está pagando. Ela bota no prato o que ela quer. Presta atenção, escuta. Quando eu digo que a palavra de Deus não é relativa, ela é imperativa, ela é afirmativa, é porque não dá para você fazer com a Bíblia como você faz num restaurante. Não dá para você escolher o que você quer daqui
E o que você não acha conveniente, porque tem coisas que você não quer largar, joga fora. Você está entendendo? Irmão, a palavra de Deus não é relativa. Ela é imperativa. Ela é afirmativa. Pecado é pecado, certo é certo, errado é errado. Jesus disse sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Tá dando para você entender isso? Glória a Deus. Tem que acontecer mudança, gente. Ah, pastor, mas aí também o senhor quer comparar os dias de hoje com antigamente? Antigamente as pessoas estavam desesperadas, hoje não. Discordo, irmão. Discordo. Hoje as pessoas estão precisando mais de Jesus do que há 20 a 30 anos atrás, sabia disso? Porque há 20 a 30 anos atrás não tinha vício de internet, hoje tem. Você sabia, eu estava vendo uma pesquisa que diz que no nosso país gira em torno de 92% das doenças psicológicas que são causadas por causa de vício de internet. Eu estava vendo, a minha esposa, foi minha esposa até que falou para mim, mostrou lá. 92% dos problemas psicológicos de hoje é causado por causa de vício de internet. E eu não tenho nada contra a internet é uma bênção para quem sabe usar, mas para quem não sabe, às vezes é uma maldição. É dentro dela que está lá a pornografia, é dentro dela que está lá o tigrinho, é dentro dela que está lá o que está destruindo famílias. Cuidado, irmão. Vigia, não dá para servir a Deus estando na prostituição, não dá para servir a Deus estando no erro. E hoje as pessoas querem fazer tudo relativo, que é para poder ter a desculpa de dizer, não é bem por aí não. Eu acho que é assim, irmão. Na palavra de Deus não serve achismo. Achismo não serve para a palavra de Deus. Não é o que eu acho, pastor Rodrigues acha, não é o que você, irmão, acha, é o que Deus diz, é o que Deus afirma, é o que a palavra ensina. Nós temos que olhar para a palavra e ver nela como um espelho. O espelho mente para a gente, pessoal? Mente ou não mente? O espelho não mente. Quem se olhou no espelho é de vir para a igreja hoje? Você se olhou? Você é vaidoso aí? É isso, gente? Não? Tem que olhar, tem que não tem? Quem olhou? Tem que olhar, porque você vai vir comprar a igreja com o cabelo assanhado. Como é que vai fazer a maquiagem? Vai passar o rímel? Sem olhar não tem como. É ou não é? Quem está entendendo? Mas por que você olhou para o espelho? Porque o espelho não mente. Você está entendendo? O espelho não mente não, irmão. Se você olhar no espelho, ele vai dizer exatamente como é que você está. Exatamente. A palavra de Deus é um espelho. Por isso que o diabo não gosta que a gente tenha contato com a palavra, gente. Porque quando a gente começa a ter contato com a palavra, ela começa a mostrar as imperfeições. Ela começa a mostrar aquilo que tem que mudar. E só não muda quem se faz de vista grossa, quem se faz de cego. A palavra mostra. É por isso que tem muita gente que às vezes pensa que o pastor está de marcação. Mas esse pastor está de marcação comigo. De novo esse assunto. Não é eu, meu irmão. Não é o pastor. É o Espírito Santo. É o espelho. A palavra mostrando para você o que precisa mudar. O que você tem que deixar. Aonde você tem que ajustar. Às vezes não é coisa grande. Às vezes não é coisa, meu irmão, que vai te envergonhar para o mundo todo. Não. Às vezes é coisa pequena. É raposinha destruindo a vinha. Quem entendeu isso? Cantares 2,15 diz isso. É raposinha destruindo vinha. Mas a gente precisa olhar no espelho. Se você quer melhorar de verdade, você tem que pôr a cara no espelho. Quem está entendendo? Tem que pôr a cara no espelho, olhar mesmo. Jesus, fala comigo. O que eu tenho que mudar? Aonde eu tenho que deixar? O que eu tenho que largar? O que eu preciso melhorar? Não dá, pessoal, para ficar estagnado, não. Não dá para parar no tempo, não dá para achar que está bom. Sabe o que o apóstolo Paulo dizia? Eu não julgo que haja alcançado.
Coloca pra gente aí, por favor, no monitor. Ele diz, se eu não me engano, é lá em Filipenses, né? Bota pra gente aí, por favor. Ele diz assim: eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Irmão, se o apóstolo Paulo, ele julgava que não tinha alcançado, que dirá nós? A gente muitas das vezes deixa entrar no coração uma certa prepotência, achando que a gente já está pronto, achando que a gente já sabe, já pode, já fez. Tá dando para você entender, sim ou não? Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Oi? Ah, pronto, Filipenses 3, é isso mesmo, 3:12. Lê pra gente ver aí, pessoal. Olha o que ele diz aí, lê pra gente ouvir, vai lá. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas faço o quê? Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, presta atenção, por favor. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não tinha alcançado. Sabe o que eu entendo com essas palavras que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: eu preciso melhorar. Ele está dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, preciso me converter mais. Glória a Deus. Você pode falar isso para você mesmo hoje? Você pode falar? Mas fala para você mesmo, diga: eu preciso me converter mais. Eu não senti firmeza, não. Fala com fé, fala, eu preciso me converter mais. A gente precisa, irmão. Eu também. Não é porque eu sou pastor, eu já sou um anjo de candura, não, longe disso. Preciso me converter mais, converter o meu temperamento, converter a minha forma de pensar. Nem tudo que você pensa, irmão, está de acordo com a palavra. Às vezes é coisa da tua cabeça, às vezes é opinião sua. Mas se a gente for levar para o espelho, aí o espelho vai mostrar a disparidade, vai mostrar que não está batendo com a palavra. Você está entendendo ou não? Não está batendo. Não bate, irmão. Tem coisa que não bate. Tem coisa que a gente tem que deixar. Tem coisa que a gente tem que buscar em Deus. Senhor, me ajuda a melhorar. Esse é o problema, irmão, da geração de hoje. É uma geração que acha que está bom. É Laodiceia que diz: rico estou, de nada tenho falta. E aí Deus vem lá e fala para ela: tu nem sabes que é um cego, pobre, nu e miserável. Não seja Laodiceia. Quem é essa mulher, pastor? É uma igreja lá de Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse. Eu nem ia falar isso aqui hoje, mas já que o pai está mandando, a gente obedece. Apocalipse 3. A sétima igreja, a sétima carta enviada, ela foi enviada à igreja de Laodiceia. Laodiceia, ela era conhecida por duas coisas. Primeiro, a sua condição sua condição financeira, o seu per capita financeiro, o giro que tinha de dinheiro ali naquela cidade não era brincadeira. Outra coisa, Laodiceia era conhecida por ter sido o primeiro lugar no mundo a criar um colírio para os olhos. Colírio. E colírio é importante. Nesses dias, meu menino amanheceu com olho inchado, levei no hospital. Aí eu descobri, a médica falou assim: era uma bactéria. Cuidado, hein, pessoal, tá dando até em adulto. E é sério o negócio. Diz que é uma bactéria chamada celulite ocular, que ela causa, tipo como se fosse uma conjuntivite, só que se não tratar, ela causa cegueira. E casos piores pode até subir para o cérebro, causando óbito. É muito sério. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, né, pessoal? Parece cada coisa, não? Misericórdia, mano. Cada coisa que, meu Deus, diga: está repreendido. Bate o pé no chão, diga: está repreendido. Em nome de Jesus. Aí fomos no médico, mas antes de ir no médico fiz a oração, abençoei meu filho. Antes mesmo de a gente ir no médico, o olhinho dele já estava sendo desinchado. Já estava desinchando. A gente levou mais só para
por precaução, né? Mas a fé já estava agindo na vida dele. Até contei isso aqui na sexta-feira. E assim, a médica passou um colírio. Importante, colíriozinho, né? Pro Dodói. Irmão, aquela igreja, aquele lugar era conhecido por tratar, dos lugares que tratavam, o primeiro tratamento oftalmológico do mundo, Laodiceia. Era um povo bem de vida, não tinha pobre ali não. Um povo resolvido, um povo que podia fazer o que bem queria com a sua vida, porque estava bem. Isso eu estou falando humanamente. Mas espiritualmente, será que estavam bem? Espiritualmente, será que estavam convertendo-se ao Senhor? Sim ou não? Vamos descobrir. Vamos ler comigo aí. No versículo de número 14. Vamos ler o 14, né? Para fazer sentido. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versos 15. Eu sei as tuas obras. Eita Deus. Só de falar isso eu já me arrepio tudo, irmão. Eu sei as tuas obras. Deus sabe, irmão. Olha aqui para mim. Não adianta, pessoal, negar as aparências. Deus sabe. Deus sabe. Presta atenção. O Espírito Santo está falando. Deus sabe quando você não está bem. Deus sabe quando você está chateado. Deus sabe quando você está irritado. Deus sabe quando você está magoado. Deus sabe quando você está contente. Ele sabe tudo. Sabe o que você faz na frente da esposa, sabe o que você faz por trás da esposa, sabe o que você faz na frente do patrão, sabe o que você faz por trás do patrão, sabe tudo. Não dá para esconder. Não dá. Aí ele diz: eu sei as tuas obras. Aí ele vai dizer quais obras? Que nem és frio nem quente. Oxalá, essa palavra oxalá significa quem me dera, né? Quem dera. Oxalá foras frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia. Não fica na média, irmão. Fala pro teu irmão do lado, eu sei que você adora fazer isso. Diga para ele: não fica na média. Como assim, pastor, na média? O morno é o meio, é ou não é? O frio, quente. O que seria o meio? O morno. Não fica na média. Não se conforma, presta atenção. Não se conforma em ter uma vida cristã. Posso falar? Fica chateado, não é? Por favor, não quero magoar ninguém. Em nome de Jesus. Estou pregando aqui no amor. Não aceite ter uma vida espiritual medíocre. Porque a vida espiritual medíocre é exatamente essa. Aquela que nem é crente e nem é frio. Nem é pecador demais, mas também, né? Tem umas coisinhas ali que... é o que não se converte. É o que não se converte. Esse é o morno. Ele sabe que precisa de Deus, mas Deus só tem, né? Quando eu estiver pronto, aí que o negócio pega. Quando eu estiver pronto, peraí, então Deus tem que te esperar. É isso? Cuidado. Ele está dizendo: eu vou vomitar você da minha boca. É como mais ou menos dissesse assim: eu estou quase aceitando, mas não está dando para engolir. Alguém já comeu algo assim? Que o corpo rejeitou, não dá para engolir, não dá para aceitar? Meu irmão, gente, por favor, isso aqui é muito forte, gente. Eu não preguei isso aqui em nenhum dos cultos hoje, só agora à noite que Deus está mandando. Isso aqui é muito forte, gente. Vômito não é coisa boa. É o que o corpo rejeita. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ouvir falar de que Deus vomitou alguém. Só o Jonas, né? Mas o Jonas não foi Deus, foi um animal grande que vomitou ele na praia. É muito forte, gente. Meu Deus, desperta a igreja do Brasil, Senhor.
Eu sei que eu estou pregando para poucas pessoas aqui, mas tem gente no YouTube. Mas eu oro em nome de Jesus que Deus desperte a igreja do Brasil. Porque a igreja evangélica do Brasil está correndo grande risco de se tornar Laodiceia. Uma igreja que não é quente nem fria, uma igreja morna. Os membros da igreja da graça não podem ser Laodiceia. Você não pode ser Laodiceia, você tem que ser fervoroso no poder, na obediência, na fé. Fervoroso sempre, a chama não pode apagar a igreja. E isso é independente da tua característica, da tua personalidade, que tem uns que tem uma personalidade mais fervorosa mesmo. Eu sou desse jeito, assim mesmo. Sou desse jeito, eu sou assim, para frente, bem fervoroso, eu falo alto, esse é meu jeito. Mas tem outros que são calminhos, mas isso não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Isso tem a ver com avivamento, com brasa viva tirada do altar, com tenaz vinda pela boca de Deus, com carregada pelos anjos para trazer avivamento para a igreja. Agora que o negócio pega, gente, o negócio só fica... Eita Jesus! Diga, tenha dó. É forte, eu sinto isso aqui. Versículo 17, olha lá. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Chega um momento da vida da gente, irmão, que não começa a faltar nada. Tá tudo legal, tá tudo bacana, casa bacana, veículo bacana, sítio legal, amigos, fica tudo ali, ó, redondinho, falta nada. Cuidado, porque às vezes a gente relaxa quando não fica faltando nada. Já parou para prestar atenção como você ora mais quando está em aperto? Já parou para prestar atenção como você vem mais à igreja quando as coisas estão difíceis? Já parou para prestar atenção como você pensa mais em Deus quando as lutas vêm? Não é à toa que às vezes Deus está permitindo, Ele não gosta. O pai, se você perguntar se o pai gosta de bater no filho, de dar uma cintada, ele vai dizer, eu não gosto, mas às vezes é necessário, porque ele não me ouve. Então o senhor está querendo dizer que Deus corrige? Eu não estou dizendo que Deus corrige, eu estou afirmando que Ele corrige. Qual é o pai que não corrige um filho que está indo para um caminho errado, irmão? Cuidado quando as coisas ficarem boas para você, não estiver faltando nada. Graças a Deus, meu pastor, não está faltando nada. Glória a Deus. Mas mantenha a lamparina acesa. Continua congregando. Honre seus compromissos com Deus. Honre seus compromissos com os irmãos. Honre seus compromissos com a família. Não queira viver só de farra, de festa, de passeio. Honre seus compromissos com Deus. Cuidado para o tempo favorável não tornar você uma pessoa preguiçosa espiritualmente. Porque o tempo favorável faz isso. Quem é a pessoa que no conforto não relaxa? Uma vez eu fui no shopping. Aí já tinha andado um bocado com a mulher e com o menino. Aí você sabe que tem aquelas lojas de imóvel, né? Que é uma beleza, né? Eu vi aquele sofazão que... Meu irmão, nem dinheiro eu tenho para comprar um bicho daquele. É quase o financiamento de uma casa, misericórdia. Aquele sofazão assim que... O negócio... O meu sonho é comprar um bicho daquele. Aquele tal que reclinava assim. Você deita assim, né? Parece que tem alguém que tá te abraçando assim, ó. Aí eu tava andando cansado, as pernas cansadas. Mas vamos entrar ali naquela loja pra gente dar uma olhadinha? Nada, era só pra sentar no sofá, caro. Lá tá de amostra. Aí eu sentei lá, irmão, passei uma vergonha. Às vezes eu falo pra Jesus, me renova, que eu tô parecendo um vovô. Quando eu notei, já tava escorrendo a barba. A mulher gritando comigo, foi que eu me acordei. Eita Jesus, se alguém tinha olhando. Tava tão confortável aquele sofá, irmão, que eu peguei no sono ligeirinho. Você fica encosta assim. O conforto às vezes faz a gente esfriar.
Quando não esfria, fica como? O bom do quente, ou do melhor, do frio, é que a pessoa sabe que tem que esquentar, tem que botar mesmo fogo, brasa forte. Mas o ruim do morno é que ele acha que tá bom. O ruim do morno é que ele acha que ele nem tá desviado, mas também não tá convertido. Não dá, gente. O morno é vomitado. Quem gosta de café? Como, Adriana? Queimando a língua? Minha sogra também. É, também, galera. Quem não bebe café morno de jeito nenhum? Levanta a mão. Não bebe, pastor. E nem frio. Eu, se tiver gelado, pode mandar embora. Não tomo. Eu não tomo. É ruim, né? Tem outros que já não são tão exigentes. Não, eu bebo de qualquer jeito, pastor. Amém. Mas o bom mesmo é aquele quentinho, não é não? Seja um café quentinho. Esteja preparado, irmão, para o encontro com o noivo. Tem plano de Deus grande para a nossa vida, mas as mudanças têm que acontecer, a conversão tem que vir, o avivamento tem que vir. Se não vier agora, irmão, quem vai subir? Nós vamos ver mais na frente na mensagem, não acabou não. Olha aí o finalzinho aí, ó. 17, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aquele povo daquela região não tinha nada faltando, eles eram bons financeiramente. E não sabes, olha o recado de Deus, isso aqui é Jesus falando, tá? E não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Pastor, que barbaridade, como é que Jesus fala uma coisa dessa? Xingar uma pessoa de desgraçado, de pobre? Eles eram pobres? Aquele povo, aquela igreja era pobre? Ó, tinha de sobra. Mas a pobreza aqui é espiritual. A nudez é de veste de santidade. A cegueira é porque não enxergavam mais as coisas de Deus com os olhos da fé. O miserável é porque estavam tão egoístas que não lembravam de misericórdia, não tinham misericórdia a ninguém, só pensavam em si mesmo. E desgraçados porque eles estavam perdendo a salvação, a graça. O conselho, 18. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Oh, glória a Deus. Você já ouviu falar do ouro mais precioso do mundo? Quem sabe qual é o ouro mais precioso do mundo? Hoje eu nem sei se existe mais. Mas antigamente, nos períodos bíblicos, o ouro mais precioso do mundo era chamado ouro de Ofir. Quem já ouviu falar? Tem até a canção do Anderson Freire que faz lá. Mais raro que o ouro de Ofir, uma coisa assim. Por que esse ouro era o mais raro? Porque era o mais puro. E para ele ser mais puro, ele era aquecido em altíssimas temperaturas. Eu não sei, vou ser sincero para você, eu não sei qual é a temperatura que o fogo precisa atingir para o ouro derreter, eu não sei. Mas eu sei que é alta. O ouro de Ofir era mais ou menos o dobro, o triplo, para poder derreter, para ficar puro, do puro do puro. Aquele lugar fazia ouros tão puros que muitos ourives levavam ouros para ser tratado lá. Aí Jesus está dizendo assim, ó, eu te aconselho você comprar ouro de mim. Ouro de mim. Aí ele está dizendo, aconselho que compre ouros provados no fogo, ouro de Ofir, né? Para que te enriqueças. Jesus vai passar muita gente no fogo, irmão, antes da volta dele. Ah, vai. Porque ele não vai querer que aquela pessoa se perca, então ele vai permitir o fogo. Ele vai permitir você ser purificado. Eu estou falando aqui profeticamente nessa noite, igreja. Eu estou falando aqui profeticamente que vai ter muitos que vão ter que passar pelo fogo como o ouro de Ofir.
que vão ter que passar por altas temperaturas, que vão ter que passar por altos momentos, meu irmão, intensos, para poder entender que não dá para viver longe de Jesus. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestido brancos, roupas de santidade, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Irmão, presta atenção, por favor. Ainda dá tempo de esconder a vergonha. Vergonha de verdade vai ser, sabe quando? Quando no grande dia do trono branco ele expor todos os nossos pecados para toda a existência da humanidade. Ali que vai ser vergonha. Vergonha de verdade vai ser no dia que ele disser assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, que praticaste a iniquidade. Dá tempo, irmão. Dá tempo de comprar ouro provado do fogo. Dá tempo de se vestir com vestes brancas. E olha o finalzinho. Para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha o final. E que unjas os teus olhos com colírio. Para que quê? Laodiceia era conhecido pelo quê? Pelo colírio. Mas Laodiceia também era conhecido por sua riqueza, por suas vestes de classe. Jesus está falando com eles, com Laodiceia, na linguagem que eles entendem. Está falando de ouro, está falando de veste, está falando de colírio. Jesus está falando contigo na linguagem que você entende. Ele vai mostrar para você exatamente o que precisa mudar, do jeito que você tem que mudar. Você sabe exatamente. Você sabe exatamente. Jesus estava falando com Laodiceia do jeito que eu não entendia. Ele falou do ouro, eles eram ricos. Ele falou das vestes brancas, eles vestiam melhor. Ele falou do colírio, e eles faziam o melhor colírio do mundo. Jesus sempre vai falar com você de um jeito que você entenda, irmão. Para chegar no grande dia, você não se fazer desentendido. Ah, como que foi, Senhor? Ninguém me avisou. Não. Eu te avisei. Eu falei, eu usei aquele pastorzinho lá. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. O versículo mais lindo da Bíblia, na minha opinião. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor por essa palavra, irmão. Por favor. É tremendo, queridos. O jovem rico, Jesus sabia exatamente o que precisava mudar. O jovem rico chegou todo pomposo, com uma pergunta capciosa, né? O que ele tem que fazer para se salvar? Jesus disse para ele: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, honra pai e mãe. Sabe aquele tipo de pergunta que a pessoa faz, já sabendo a resposta e está pronta para responder? Quando Jesus disse todas as coisas que ele tinha que fazer, ele disse: tudo isso aí eu faço. Ah, você faz? Parabéns. Isso é ótimo. A Bíblia diz que Jesus ficou tão maravilhado naquele jovem que Jesus amou aquele jovem. Jesus viu naquele jovem um potencial que ele talvez não tenha visto em nenhum outro. Eu fico imaginando o que aquele jovem seria nas mãos de Jesus, hein, gente? Você já parou para imaginar isso? Alguém já teve essa curiosidade de pensar, só pelo menos imaginar quem aquele jovem teria sido? Porque
os 12 discípulos de Jesus não praticavam nem a metade que aquele jovem praticava. Não é porque a gente está dentro de uma igreja que significa que a gente é convertido, gente. Aí Jesus vem e fala: te falta uma coisa. Isso tudo que eu estou falando está lá em Lucas 18, depois se você quiser ler. Te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Lucas não, Mateus. É Mateus 19, é isso? É 19? Isso, né? 19. Mas lá em Lucas 18 também diz. Aí ele diz assim, ó, disse-lhe Jesus, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Pula o próximo versículo. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. O que me falta ainda? Eu não sei se eu estou julgando errado aqui, mas do meu ponto de vista, esse jovem tinha um certo teor de prepotência, não? Sim ou não? Um certo teorzinho de tudo isso aí eu faço. O que me falta ainda? O dia que você achar que não está faltando nada, irmão, é porque você está cego. Está faltando olhar no espelho. Sempre falta. Sempre tem alguma coisa para mudar. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que deixar. Ainda mais no mundo de hoje, com tanta coisa ao nosso redor. Com internet, com rede social. Com tanta coisa nova surgindo todos os dias. Hoje se fala muito das casas de aposta, né? Mas a aposta sempre existiu, não é não? Não que eu defenda, tá? Eu discordo veemente disso. Mas a aposta sempre existiu. Só que a internet, ela... é como a Bíblia diz em Mateus 24. O pecado se multiplicou. Surgiram novas formas de pecar, sim ou não? Novas formas de pecar. Hoje existe adultério conhecido como casamento aberto, que é a traição com consentimento. O cônjuge consente na traição, porque às vezes o casamento está careta, aí aceita uma terceira pessoa, o relacionamento aberto. Traição é sempre traição, mas o pecado se multiplicou e inventaram novas maneiras de pecar. Você está entendendo ou não? Mas o jovem vai lá e fala, eu faço tudo, o que está me faltando ainda? Talvez ele quisesse honra, talvez ele quisesse prestígio, talvez ele quisesse ser visto, talvez ele quisesse passar na frente de Pedro. Então você que vai ser o líder agora. Lembra que eu falei para você na pregação? Deus sabe tudo. Ele vê tudo. Quem conhece os intentos e o coração, só o Rei da Glória, só Jesus. Aí ele diz assim, ó, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, opa, então dá para ser perfeito. Dá ou não dá? Dá ou não dá, gente? Dá para ser. Esse perfeito aqui está ligado à santidade, à característica de Deus. Dá para ser. Jesus foi. Foi ou não foi? Jesus foi perfeito? Então dá para ser perfeito. Irmão, esse jovem aqui era alto nível. Esse jovem aqui era alto nível, ó. Alto nível, cara. Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Vem e segue. Agora o bicho pegou, irmão. O nome do jovem é o quê? Rico. Puf. Vender tudo. Dar tudo. Virar um andarilho. Sem roupa. Não dá, Jesus. Aí o Senhor pegou pesado. Como diz aquele meme, né? Aí você me quebra.
Aí você me quebra, Jesus. E se Jesus pedir de você, irmão, o teu maior tesouro, se ele fizer contigo como fez com Abraão, se ele pedir o teu bem mais valioso, se ele pedir para tu deixar a tua profissão, se tornar um pregador do evangelho, viver sem ter onde colocar a cabeça, se ele te pedir hoje, sempre falta uma coisa, gente. Sempre falta. Ninguém nesse mundo é perfeito. Talvez ninguém consiga. Só Ele foi perfeito. Quanto mais eu tento ser dependente, mais eu percebo que eu sou totalmente dependente de Jesus. Quanto mais eu tento ser independente, mais eu percebo que eu sou totalmente dependente dEle. Se eu não tenho a Jesus, eu não tenho nada. Nada eu sou sem Jesus. Eu não tenho para onde ir sem Ele. E aí no versículo 22, e o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Você sabe quando uma pessoa ela vai mudar? Quando ela recebe repreensão e mesmo assim ela aceita. Você sabe quando uma pessoa vai se perder, quando acontece isso aqui, ó. A palavra fala e a pessoa entristece. Não, isso aqui não dá não, Jesus. Se eu deixar essa mulher aqui, vou ter que ficar com a outra. Não dá não, Jesus. O senhor tem que me entender, né? O senhor é amor. Não é isso que as pessoas dizem? Afinal de contas, Deus é amor, pastor. Pastor, Deus é amor. Aproveita enquanto Ele é amor, meu irmão. Um dia Ele será juiz. E aí ele disse: retirou-se triste porque possuía muitas herdades. Verso seguinte: disse então Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Até hoje continua difícil. Até hoje. Continua. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Riqueza não é só a ver com bens materiais, pessoal. Às vezes é algo que a gente não abre mão de jeito nenhum, não negocia de jeito nenhum, não está disposto a deixar de jeito nenhum. Jesus disse que onde está o nosso coração, ali está o tesouro. O que será, irmão? O que será que tem sido o teu tesouro? Será que Jesus realmente é o teu tesouro? Se Ele te pedir hoje para deixar algo, você vai deixar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.